Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco e nesse conectados com a palavra. Prontos para responder adequadamente. Muitas vezes nós damos respostas que não são adequadas, que deixam a desejar. Vamos mais uma vez a Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3 da primeira carta, versículo 15, o apóstolo diz assim: Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O apóstolo, ele está nos chamando para observar algumas diretrizes para o crescimento na piedade. A vida piedosa leva outros a perguntarem por que temos tanta esperança se vivemos em um mundo desesperançoso. Como ele próprio, Pedro, na sua época também vivia. A vida piedosa pode envolver sofrimento. Sabemos disso, pois o próprio Senhor Jesus sofreu e serve de exemplo para todos nós. A pessoa piedosa retribui o mal com o bem. Quando insultado, abençoa. E quando o fazem sofrer, nunca retribui com ameaças. O apóstolo Pedro nos convoca, nos chama, nos estimula a observarmos os seguintes 6 pontos que eu quero trazer aqui. O primeiro ponto é: viva de tal maneira que os infiéis deem glória a Deus por sua vida ser uma vida justa. Segundo, reconheça que Cristo sofreu e nisso também foi exemplo para você e para mim. Saiba que também nós estamos sujeitos ao sofrimento. Terceiro, recuse-se a revidar contra alguém que o atacar. Nunca ameace aqueles que o fazem com que você sofra de alguma forma. Quarto, sempre abençoe aqueles que o insultem. Quinto, esteja preparado para explicar a diferença que Cristo faz na sua vida. E sexto, pratique a hospitalidade. É provável que o escritor, o apóstolo Pedro, tenha em mente que os eventuais perseguidores que nos venham, digamos assim, fazer perguntas de zombaria sobre a nossa fé, que poderia acontecer. Porque a nossa fé para eles é algo inútil, é uma grande superstição, que eles não creem, então não tem como entender. E Pedro então diz que nós devemos estar em condições de defender com mansidão e brandura a razão de ser da nossa fé em Deus. Devemos ser capazes de responder de forma racional e inteligente. E ele sabe o que está falando, porque houve um momento onde ele próprio não estava preparado. Lembra? A noite que Jesus foi preso no jardim de Getsêmani, levado à casa do sumo sacerdote, e Pedro está lá no pátio, e alguém lhe diz: você também estava com ele? Ele diz: não, eu nem conheço. Então Pedro ele aprendeu a lição, está nos ensinando aqui na sua carta agora como devemos ser. Devemos estar preparados para responder com mansidão, com firmeza, a razão da nossa esperança. Que Deus nos capacite mais e mais. Vamos orar? Se você puder dar uma trégua no que está fazendo, vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, obrigado por essa lição que o apóstolo Pedro nos deixa. Lição que ele aprendeu a duras penas, mas saiu vitorioso, porque pôde depois não somente consertar o seu erro, mas também pôde crescer e nos deixar esse escrito que hoje nós abordamos nesse Conectados. Muito obrigado por tudo, ajuda-nos a sermos vencedores em nome de Jesus. Amém.